Olá, bem-vindos a mais um Morning Talk. Vamos ver se o microfone está a gravar. Está, sim senhor. Alô, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou num cenário assim completamente diferente. Eu não sei se isto está bom ou não, mas eu não tinha planeado gravar este vídeo hoje. Simplesmente apeteceu-me. Eu hoje estive o dia todo fora. Neste momento são 6 da tarde. E eu saí de manhã para me encontrar com a Catarina Nunes. Finalmente, ao fim de quase de um ano, da primeira vez que nos encontramos por acaso num Starbucks, finalmente conseguimos encontrar-nos com tempo e conversar. Portanto, o que era para ter sido um encontro e uma conversa super rápida, tipo de 1 hora, 2 horas no máximo, acabou por durar 6 horas. Nós tivemos conversa para 6 horas. Foi muito fixe, almoçámos juntas e tivemos a conversar sobre tudo e mais alguma coisa. Eu tinha quase a certeza que ia gostar de conhecer a Catarina, mas há sempre aquele receio de construir uma ideia sobre uma pessoa que se vê na internet e depois não corresponder à realidade. É muito comum isso acontecer. Então, tinha medo que isso acontecesse com a Catarina e que não nos dessemos assim muito bem ou que por alguma razão eu não me identificasse com ela. E não aconteceu. Gostei muito dela. O tempo passou a voar mesmo. Ela é uma querida. É linda de morrer. É tipo das pessoas mais bonitas que eu já vi ao vivo. Se dá um bocado de raiva, dá. Mas pronto. Então, acabei por perder o meu dia na rua e só voltei agora ao final do dia, mas estou muito contente por ter saído de casa, ter passado assim bastante tempo fora a conversar com uma pessoa nova. É sempre fixe conhecer pessoas diferentes e eu sinto que desde que estou em Lisboa tenho tido essa oportunidade muitas mais vezes e fico muito, muito agradecida. Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas estão a decorrer neste momento os Santos Populares e como eu já disse num vídeo anterior, eu estou no centro de Lisboa. Portanto, eu tenho um arraialzinho a 10 metros da minha janela e isto ouve-se bastante cá dentro. Eu tenho a sorte de ser uma pessoa que consegue dormir se for preciso em pé, portanto a minha casa tem boa isolação de som. Ouve-se um bocado cá dentro, mas em comparação com a barulheira que está lá fora tem um isolamento bastante fixe. E a parte fixe desta casa é que o quarto é tipo ali para trás, estão a ver, sempre em frente, lá para o fundo, então acaba por ficar um bocadinho mais distante da rua em si e pronto, o barulho acaba por ficar um bocadinho mais baixinho, mas mesmo assim ouve-se um bocado. Eu tenho plena noção de que há pessoas que têm um sono muito mais leve ou dificuldades em dormir, que não conseguiriam dormir no meu quarto nesta altura e deve ser um bocadinho chato para esse tipo de pessoas morar aqui no centro de Lisboa. Se bem que hoje em dia muito pouca gente tem o privilégio de morar no centro de Lisboa, o que é uma pena. Mas eu acabo por não ouvir assim tanta música dos Santos Populares, porque eu passo o meu dia maioritariamente ao computador a editar vídeos e tenho normalmente os fones postos e quando vou dormir, eu vou dormir, portanto eu em 2 minutos estou a dormir profundamente e deixo de ouvir. Por acaso, se há alguém que eu sou boa é a dormir. Poucas coisas me tiram o sono e não há assim nada que me faça não conseguir dormir. Sou pró a adormecer. Eu sinto que hoje estou com dificuldades em arranjar tema para falar aqui neste Morning Talk. Eu vou outra vez voltar a falar na mesma cena em relação ao podcast. Eu acho que já me decidi mesmo que é uma cena que vai para a frente, mas eu sinto que não seria justo para mim própria. Não sei, iria tirar muito mais do meu tempo, que já não é muito, faço as coisas todas que eu quero e gosto de fazer, portanto, provavelmente a partir do momento em que eu criar o podcast, eu sinto que já não faz sentido continuar aqui com os Morning Talks, porque o podcast vai ter um formato muito parecido, simplesmente vão ser conversas mais demoradas, com menos filtros, vão-se começando a despedir, entre aspas, dos Morning Talks, porque eventualmente quando eu tiver tudo organizado e tudo tratado, hão de ser substituídos pelo podcast, que eu estou muito entusiasmada para... Não sei, acho que vai ser um projeto giro e espero muito que corra bem. Sinto que vai ser uma forma muito fixe de nós termos um contacto mais profundo com os outros, porque eu vou tentar não fazer ou fazer o menos possível número de cortes, porque, não sei, acho que faz mais sentido um podcast ser assim. Também não vou estar muito preocupada em censurar-me, estão a ver? Vou falar do que me apetecer, vou dizer o que me apetecer, mesmo que vá contra aquelas normas parvas que o YouTube agora tem, porque, não sei, o podcast, eu sinto que um podcast é uma coisa muito pessoal e muito genuína por parte das pessoas que o fazem. Pelo menos os podcasts que eu ouço e que gosto de ouvir são coisas muito próximas, estão a perceber? E eu quero que o meu podcast seja também assim. Quero que vocês sintam que estão a falar com uma amiga, que eu vos faço companhia. Quero falar sobre
assuntos muito diversificados, mas que eu sinto que estão constantemente na minha cabeça e que, não sei, acho que vai ser um sítio e um formato giro de eu expressar cá para fora os pensamentos que tenho na minha cabeça sobre vários temas, sem ter que estar preocupada em utilizar as palavras certas para o vídeo não ser desmonetizado, ou para dizer tudo de forma mais sucinta para fazer um vídeo que não ultrapasse os 15 minutos, por exemplo. Ainda não aconteceu porque ainda estou a tentar formular um bocado as minhas ideias e estou bloqueada com o nome do podcast. Eu sei que é uma cena estúpida, mas acaba por ter muita importância, porque vamos imaginar que o podcast até faz sucesso e as pessoas começam a falar dele. Se o nome for um cocó, não sei, vai ser um cocó para sempre e as pessoas vão sempre associar aquele nome de cocó de podcast a mim. E eu não quero isso, eu quero ter um título mesmo baril ou que eu sinta que se identifica comigo, com a minha personalidade. Portanto, eu tenho estado a fritar um bocado com esse pequeno pormenor. Eu agora tenho estado sempre bué atenta a toda a gente à minha volta, a tudo o que as pessoas dizem. Quando vejo filmes e séries, estou com boa atenção às frases e às palavras que as pessoas dizem, porque às vezes há frases que podem eventualmente dar-me ideias, então eu estou sempre muito atenta e aponto tudo num caderninho. Já tenho tipo uma lista bem grande de frases ou palavras ou expressões para eventualmente eu olhar para aquilo e fazer-se luz e descer-me assim uma inspiração de um título fixe para o podcast. Muita gente tem estado a sugerir o nome Barbaridades. Eu percebo a ideia e faz sentido, e quando eu penso na ideia em si até é engraçado, mas eu tenho uma relação de amor-ódio com essa palavra, com a cena Bárbara, porque sempre fizeram essa piadinha com o meu nome, do género, chamas-te Bárbara, espero que não sejas mesmo uma Bárbara. Ou então tipo, és Bárbara, então deves dizer muitas barbaridades, hahaha. Ou seja, ao longo dos anos ouvi todas estas piadinhas, eu sinto que essa palavra perdeu a piada para mim. Portanto, eu não conseguiria criar um podcast chamado Barbaridades, embora faça sentido. Portanto, muito obrigada a pessoas que deram sugestões no último Morning Talk. Eu apontei algumas, nem que seja para isso, de mais tarde aquilo dar eventualmente origem a outros nomes, a outras palavras que, pronto, acabaram por ser o título do podcast, mas falta-me essencialmente isso, e depois também tenho que pensar no genérico, ou tipo, no logotipo do podcast, que eu também acho importante ter uma imagem associada a um podcast. Portanto, basicamente são essas as únicas coisas que estão a fazer com que eu ainda não tenha de facto criado o meu podcast. E agora é um bocado chato, porque eu, como já sei que quero criar o podcast e que, pronto, vai ser assim um formato mais longo, com vídeos maiores, tipo 20 e tal minutos, ou meia hora, 40, whatever, até onde a conversa levar. Eu tenho feito uma listinha de temas que acho que seria fixe abordar no podcast, então agora sinto que não tenho tema aqui para os Morning Talks, e é bué chato sempre que há assim uma transição, porque nós queremos dedicar-nos à cena que vem a seguir, mas não queremos descurar da que ainda estamos a fazer, mas ao mesmo tempo não queremos comprometer a que aí vem com o que ainda... Estão a perceber? Eu sei que, ou seja, eu tenho muita coisa para falar que não quero falar aqui porque não quero perder essa oportunidade de falar de forma mais aprofundada no podcast. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu sempre tive bué de dificuldade em dar títulos às cenas. Por acaso, com o meu livro foi super natural, foi daqueles títulos que, não sei, surgiu bem naturalmente, fez sentido logo desde o início e quase que eu não tive que pensar duas vezes em que título é que iria colocar no livro, mas fora isso, eu sempre tive muita dificuldade em dar títulos. Aliás, eu tirei o curso de artes visuais e o curso basicamente consistia em criar obras de arte. E eu raramente dei títulos às minhas obras. Normalmente a obra chamava sempre sem título, porque, para além de eu achar que muitas das vezes o título desvendava demasiado acerca do que eu queria dizer com a obra, eu não gosto muito quando as obras são muito unidirecionais. Eu gosto quando se vê uma obra e 30 pessoas têm 30 visões ou interpretações diferentes daquela obra, e muitas vezes os títulos acabam por cortar um bocado essa oportunidade. Claro que no podcast é completamente diferente o caso, mas sempre foi uma coisa que eu tive um bocado de dificuldade, porque sinto que é um compromisso muito grande, porque é por aquele nome que as pessoas vão conhecer tal coisa. É como dar um nome a uma pessoa, acho. Não sei.
não sei, se calhar sou eu que penso demasiado sobre as coisas e acho sempre que tudo o que eu faço tem que ter não é uma grande explicação, mas tem que fazer sentido, percebem? Tem que ter um motivo real. Mas ao mesmo tempo também não quero ter uma coisa bué pretenciosa, percebem? Tipo, bem-vindo ao podcast Humanamente Respeitador. Não sei porque é que me vieram estas duas palavras à cabeça, mas vocês perceberam. Quero um nome que seja fixe, que tenha algum conteúdo, mas não seja demasiado pretencioso. Se calhar estou a pedir demasiado. Mas sim, basicamente é isto. Andei bué hoje. Fui ter com a Catarina e andámos e depois ainda fui levá-la à estação e depois voltei para casa a pé. Soube bem porque hoje está uma temperatura fixe, tipo, está calor, mas ao mesmo tempo o vento está fresquinho, então não me custou horrores. Mas tipo, a meio do caminho de volta comecei a ficar um bocado cansada e dói-me bastante os pés. Portanto, soube mesmo bem descalçar-me e estar agora aqui sentada no chão a falar com vocês. Amanhã finalmente o Ricardo de volta do Algarve. Eu tive estes últimos 3 dias sozinha aqui. Por acaso passou bastante rápido, porque estive sempre entretida e hoje que seria o dia em que eu não teria nada para fazer, porque hoje é domingo, para quem não sabe, acabei por estar o tempo todo acompanhada com a Catarina, portanto foi muito giro. E pronto, eu acho que não tenho assim mais nada para falar com vocês. Desculpem se eu falei de cenas que já tinha falado anteriormente, mas vocês já sabem como é que isto funciona. Eu não preparo os temas para aqui, simplesmente vou falando, vou-me lembrando, por isso, Eu comprei um livro hoje, estou bem entusiasmada. Era um livro de um autor que eu já queria ler há muito tempo, que é o Afonso Cruz, tinha muita curiosidade e comprei finalmente um livro dele. Já li as primeiras, 10 páginas, assim, enquanto estava à espera que a Catarina chegasse de comboio e estou a adorar. Acho que, vai ser um bom livro. Depois, eventualmente, hei de dar um feedback, ou por aqui, ou no meu podcast. Eu sinto que já disse podcast neste vídeo milhentas vezes. Ou então no Instagram, que se não me seguem por lá, sigam, porque eu estou lá bastantes vezes, faço bastantes Insta Stories e tenho cerca de metade dos seguidores que tenho aqui, portanto, vocês não me estão a seguir no Instagram. Vou tirar a maquilhagem da cara, estou desejosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijinho e vemo-nos no próximo.